Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, os filhos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, salve Maria. Bem, hoje o tema é... Claro que eu não pretendo dar grandes aprofundamentos sobre a fé, é apenas uma noção. Essa matéria tem um público bem específico, que no dia a dia nós vemos, que eu digo, muitos católicos, que têm uma noção um pouco equivocada sobre o que é fé. Não duvido que as pessoas tenham a fé, entretanto, o que é manifestado me parece um pouco equivocado. Eles têm mais, os católicos de hoje têm mais uma noção protestante do que provavelmente uma noção católica do que é fé. Então essa aula visa um maior esclarecimento para os católicos especificamente, mas é claro que para nós convém relembrar os pontos da doutrina e, quem sabe, para aqueles que estão se convertendo para melhor esclarecimento nesse processo de conversão. Quando nós eu até pensei em fazer uma enquete onde eu trabalho, ou com as pessoas que conheço, para perguntar o que elas entendem por fé. A pergunta básica é essa: o que é fé? Não consegui fazer isso, levar adiante esse projetinho, mas então eu busquei uma fonte, digamos assim, insuspeita. Eu coloquei no site do Yahoo respostas. Eles colocam várias perguntas e as pessoas colocam suas respostas lá. Pareceu algo, se não significativo, alguma coisa que ilustra bem o que as pessoas pensam. Porque é comum você verificar a manifestação de fé das pessoas quando existe algum fato, alguma tragédia na vida da pessoa, a morte de algum ente parente, algum acidente, alguma desgraça, algum roubo. Então é comum as pessoas pensarem assim: ela está numa situação ruim, e daí alguém que vai tentar ajudar ou consolar a pessoa acaba dizendo: não, tenha fé, tudo vai dar certo. Não, olha, acredita que Deus vai ajudar. Olha, no final vai tudo dar certo. A pessoa vai fazer alguma operação e ela simplesmente fala: não, olha, pense positivo, vai dar tudo certo. Tenha fé que as coisas vão se ajeitar. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Não importa aí a questão da religião. Repare que as pessoas dão esse consolo para as outras, independentemente do aspecto religioso. Então aí cabe muito mais uma ajuda, talvez psicológica, do que propriamente o que nós católicos entendemos por fé. A tragédia é que os próprios católicos é que falam assim, para todas as pessoas. Elas não buscam mais fazer apostolado. São frases que podem ter uma interpretação boa se as pessoas de fato têm o conceito correto de fé. É preciso ter fé, tenha fé. Sim. Porque uma coisa disse boa. Sim. O que elas entendem por fé. Né? Exatamente. Quase que um pensamento positivo. Isso. É mais um estado de espírito, aí já vou colocar um sentimento de confiança de que tudo vai dar certo, do que propriamente um ato de fé que nós católicos pregamos. Aliás, eu arrisco até dizer que a palavra fé me parece que vem com o cristianismo, com o catolicismo. A igreja se difundiu pelo mundo inteiro, as pessoas foram tendo noção do que é fé. Mas claro, a fé católica. Mas com a reforma protestante, com a crise modernista, com a Revolução Francesa, tudo isso aí foi sendo diluído. Hoje, o entendimento que se tem por fé é totalmente diverso. Então, eu fiz uma pequena coletânea. Então, eu me baseei um pouco na experiência que se tem de apostolado, mas também eu peguei na internet, então, algumas respostas. Então, está dito lá. Uma pessoa respondeu lá: fé é isso. Mesmo quando não percebemos Deus, está olhando para nós, sentado ao nosso lado. Quando os problemas vêm, tudo que temos a fazer é confiar que Ele está nos protegendo. Isso não está errado.
Nós temos que confiar realmente que Ele vai nos ajudar, porque Ele é nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Mas aqui eu pretendo mostrar que essa é uma visão muito restrita do que é fé. Para um católico, isso é uma parte, é um aspecto, é uma dimensão da fé, mas não é o cerne da questão. Uma outra resposta é: fé que significa acreditar. E é verdade. Ter fé é apoiar, estimular e ajudar o que eu acredito que vai melhorar na minha vida. Para ele, fé é aquilo que vai melhorar na vida dele. Eu fico um pouco com receio quando as pessoas, principalmente em casos de doença, a pessoa está no hospital, a pessoa fala assim: não, vai dar tudo certo, eu tenho fé em Deus. E de repente a pessoa falece. A pessoa que recebeu esse conselho, ou essa ajuda, poderia dizer assim: eu confiei em Deus, o meu ente querido faleceu, logo, Deus não quis, Deus não ajudou. Então dá o efeito contrário. Ela deveria ter confiança que ia ajudar, mas afinal de contas, Deus não quis e ela tem uma revolta aí. Dá o efeito contrário. Então eu tenho muito medo disso quando as pessoas dão esse conselho. Tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. Às vezes não dá certo. Nós temos que entender isso. Outra resposta: meu filho de apenas 4 anos demonstrou ter fé, que significa confiança em quem realmente pode resolver qualquer problema. De novo, aqui é uma palavra chamada confiança, que aparece. De fato, nós temos que ter confiança em Deus. Mas isso é uma visão restrita. Aqui, para uma criança, isso para o pai foi uma glória, né? O filho ter respondido isso, tem que ter confiança. E é verdade. Fé é crer no invisível, no que não se pode tocar. É acreditar contra a esperança, que é uma coisa curiosa, né? Contra a esperança. Quando tudo diz que não, que é impossível, você fecha os olhos e percebe que seu coração sabe que vai acontecer o impossível. Que me lembra uma frase de, se não me engano, é Pascal, que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Aqui provavelmente é um eco disso que Pascal disse. O coração ele teria um outro modo de pensar que é diferente ou até contrário à razão. Então, fé aqui indica sentir. O coração sente alguma coisa, ele sabe. É acreditar verdadeiramente que ser é protegido por Deus e nenhum mal pode nos atingir, pois Deus é a luz e nosso escudo. O Pai que nos acolhe e protege o tempo todo. De novo, é verdade. Não se nega isso. Porém, dizer que nenhum mal pode nos atingir não é bem assim. Nós vivemos no mundo e nós sabemos que a qualquer momento, qualquer mal pode nos afligir. E se nos afligir, a verdadeira fé nos diz: não tem problema, Deus permite, não tem problema, isso aqui é uma prova, não tem problema, com a graça de Deus a gente supera os males. Mas com essa noção aqui, se cria uma ilusão de que nenhum mal vai acontecer. E quando acontece, a pessoa acaba o quê? Perdendo a fé, porque é um baque. Quantas pessoas a gente não conhece que aconteceu alguma coisa de ruim na vida e a pessoa perdeu a fé por causa disso? Por quê? Porque a pessoa tinha uma noção errada sobre o que é fé. A fé é linda. Quem crê e tem fé, para essa pessoa já crer é uma coisa e ter fé é outra, né? Quem crê e tem fé pode ver o impossível acontecer. É isso que eu e você temos que fazer. Acreditar no impossível. Acredite no impossível que ele acontece. Isso aqui é provavelmente uma visão romântica. Acreditar no impossível? Como assim impossível? Isso não tem cabimento para nós. Aqui a pessoa tem que anular a própria razão. De novo, aqui uma dicotomia entre o que a razão nos diz e o que a pessoa quer acreditar, provavelmente no sentimento que ela tem. Fé é acreditar fielmente em algo que você não pode ver, apenas sentir. Aqui ele associa diretamente a fé com sentimento. Fé é um poder sobrenatural que temos dentro de nós. Aqui a pessoa, sem ela saber, ela já absorveu alguma coisa de gnóstico. Ela diz que tem um poder dentro dela, que é a fé, e que pode fazer qualquer coisa. Né? Que ele está no meio de nós, né? A fé está no meio de nós, né? Ela falava isso, ele está no meio de nós. Está dentro de nós, né? Não é preciso crer em nenhum Deus para ter fé. Veja, não é preciso crer em nenhum Deus, e sim acreditar que você pode fazer aquilo que deseja. Você pode tudo.
Acredite nos seus sonhos. Vá atrás dele, que você consegue. Curioso, né? Porque você vê que a fé é fé em algo, ou em alguém. Aí, não, então você não precisa ter Deus. Então tem a fé em si. Em si próprio. É propriamente, claro, a pessoa não sabe, mas é propriamente o antropoteísmo. Aqui é uma música que ilustra bem, é uma música bem vulgar, e me parece que o autor quis colocar isso. A fé é algo vulgar, é próprio dos ignorantes, porque a própria letra está escrita em linguajar bem coloquial de pessoas que não estudaram português oficial, enfim. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado, não importa se está certo ou errado. Certo ou errado, a fé vai onde quer que eu vá. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Isso aqui já é uma coisa um pouco mais onírica, né? Um pouco mais, né, sonhadora. Quer dizer, todo mundo tem fé, então. Mesmo que ela não tenha fé, ela tem. Não importa se está certo ou errado, ela tem. Todo mundo tem, então. Todo mundo tem uma partícula no interior, que basta você ativá-la, que tudo vai dar certo. Que loucura. É. Tradição. Uma contradição, né? É próprio de louco. Aqui procurando na internet eu achei um artigo do Frei Beto, no jornal O Globo. Na epígrafe ele coloca: para Jesus, a fé não significa aceitar o que prega uma religião, mas agir levado por amor, solidariedade e justiça. Olha que bonito, né? Fé é um agir. Se você age por amor, por solidariedade, por justiça, por igualdade social, você tem fé. Isso é o Frei Beto falando. Então, E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário, que a gente vai ver. Porque a fé é uma adesão da inteligência. Isso. Nós vamos ver que é exatamente o contrário. Ele está dizendo exatamente o contrário do que a igreja que ele se julga pertencer fala. Aqui, eu não vou citar qual site que é, mas é uma tragédia para nós que um site católico coloque isso. De novo, não é que esteja totalmente errado, é porque ele está focando apenas um aspecto da fé. Então diz ele lá, no site católico: quando se pergunta o que é a fé, é necessário considerar a existência de seus vários tipos. A fé, assentimento e inteligência. Verdade. A fé é confiança. A fé é estabilidade. Mas, no nosso caso, podemos nos ater àquela que nos possibilita aceitar a salvação que Jesus nos deu. Esse site católico está focando somente nesse aspecto, que não está errado, mas ele está desviando o cerne da questão. Essa não é a definição que a Igreja Católica dá para a fé. Para ele aqui, então, a fé é aquilo que nos possibilita aceitar a salvação que Jesus nos deu. Depois vamos ver quem já falava isso aqui. Você aceita a salvação que o meu filho trouxe. Deus Filho trouxe. Aceita ser curado de todos os seus males e libertado de tudo o que o oprime para viver uma vida nova em Jesus? Repare que isso aqui reflete então aquela noção de que se eu tenho fé em Deus em alguma coisa, eu não vou ter nenhum mal, tudo de bom vai acontecer comigo, eu vou ser feliz aqui nessa terra. Você aceita a salvação que meu filho trouxe. Ter fé significa dizer: sim, aceito a salvação que Jesus me trouxe. Quando isso é dito do fundo da alma, com toda a sinceridade, nasce uma nova criatura. Se a pessoa tem esse tipo de atitude, então, com toda a sinceridade, nasce uma nova criatura. Quer dizer, não é mais pelo batismo que se tem uma nova criatura, que é filha adotiva de Deus, não é mais pelo batismo que se tem a recepção da fé, como nós vamos ver. Aqui basta ter uma sinceridade de alma. Tendo sinceridade de alma, repare que essas coisas vão se moldando a formar um conjunto doutrinário e que as pessoas absorvem hoje em dia. Não é à toa que hoje os católicos têm uma noção falsa do que é fé. Professor, essa frase parece muito protestante. Exatamente. Para não dizer que é protestante. Né? É protestante. Então a pessoa tem uma tragédia na vida, e tem vários católicos assim, ela então fica
abalada, então ela vai buscar algum sentido para a vida dela em algum lugar. Ela começa a viajar para onde? Então viaja para o Tibete, viaja para a Tailândia, viaja para esses lugares exóticos, buscando uma fé que ela perdeu. E lá ela vai achar, claro, ela vai fazer algum sentido, porque ela vai sentir alguma coisa. E quando ela sentir alguma coisa, ela fala, puxa, eu recuperei a fé. E não é a fé católica. Ela vai abandonar a fé, claro, a fé católica. Tudo isso aqui, então, me parece vem com a noção protestante de fé. Essa ruptura da noção de fé que o catolicismo tinha, que tem, porém, foi dividido, né? Aconteceu lá atrás com Lutero. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas nós temos já várias aulas sobre Lutero, sobre o protestantismo, e vemos que a noção de salvação deles é diferente. Por quê? Porque a noção de fé é diferente. E eu coloquei aqui um resumo, a frase famosa de Lutero, em que ele diz o quê? Crê firmemente e peca. Porque para Lutero, para os protestantes, fé é você acreditar que está salvo. É como lá atrás. É aceitar que Jesus é seu Salvador. Quando eu era menor, eu me metia a discutir religião com o meu vizinho, que era batista. Depois de tanto discutir, no final das contas, não chegava a lugar algum. Ele me propôs a seguinte coisa: olha, Emerson, tudo bem, então, vamos fazer o seguinte, vamos rezar junto aqui, e como vai ser essa oração? Que você aceita Jesus como seu Salvador. Eu falei, mas eu aceito. Então, mas vamos rezar junto, né? Não tem problema, vamos rezar, a gente acredita no mesmo Deus. Ah, tá bom, então vamos rezar. Então a gente foi lá e rezou. Muito bem, meu Senhor, meu Deus, eu acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador. Acabou. Nunca mais ele discutiu comigo. Porque me parece que, ou vendo hoje, eu não sabia disso na época, eu tinha adolescente. Vendo hoje, me parece que essa atitude que eles esperam. Se você aceitar que Jesus é o Salvador, ótimo. Apesar das suas falhas, suas imperfeições, você já está salvo. Por quê? Porque você já teve uma atitude de aceitar Jesus como seu Salvador. É como eles falam de a escolha é fundamental. Né? Você já escolheu. Porque você é imperfeito, você acaba pecando, mas tudo bem, você já escolheu antes. Você está salvo. Então a fé para eles é ter confiança que Jesus é seu Salvador. Se você duvidar, ou seja, nós católicos, puxa, cometi um pecado, nossa, preciso me confessar para me perdoar. Você estaria duvidando que Deus te salvou. Isso seria, então, a apostasia para eles. Não pode ter isso. Você não pode duvidar que Jesus é seu Salvador. Você tem que confiar que Ele te salvou. Para mim parece que essa é a noção que se tem hoje em dia e que, claro, essa é a posição religiosa dos protestantes, mas degringolou para o povo comum com esse sentimento de confiança que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Basta ter um pensamento positivo. Então, essa seria a noção errada. Por quê? Porque ela considera tudo isso, a fé, como sendo essa confiança. Que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E que tudo vai dar certo. Fé, então, aqui seria um sentimento de confiança. Quem tivesse isso, ok. Não importa a religião. Cada um tem seu Deus. Seu Buda, seu Maomé, sua divindade. Basta acreditar, confiar. Nos protestantes é confiar que Deus salvou. Para os outros é confiar que tudo vai dar certo. Visto isso, então, como está hoje o estado das coisas sobre a fé, inclusive com os católicos, então vamos ver agora uma introdução do que a Igreja Católica nos diz do que é fé. Para isso, eu usei como... Eu não coloquei... Acabei esquecendo de colocar a bibliografia. A base que eu usei foi o livro A Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. E graças a Deus existe até já uma nova edição aí, à venda, fisicamente. Tem PDF também, é possível. Ou, se alguém procurar, deve ter em sebo. O meu conteúdo é em sebo que eu comprei. Foi reeditado também agora. Foi reeditado, né? É possível então adquirir também. É um livro muito bom, que ele dá considerações da Sagrada Escritura, é por isso que eu vou me basear nisso também. Vários pontos doutrinários. O da fé está lá.
senso, vamos dizer assim, comum, ou do dicionário que nós poderíamos ver, pegar o que é o significado da palavra fé, indo lá no dicionário, ou qualquer consulta em geral, não atrelando isso à religião. Fé é simplesmente acreditar em alguém. Crer em alguém. Em alguém, não uma coisa, né? Você vai acreditar numa coisa. Quem é esse alguém? Esse alguém pode ser duas pessoas. Ou os homens, ou o próprio Deus. Para nós compreendermos um pouco então, o que é a fé em Deus, que vamos tratar isso hoje, por analogia, eu vou usar a noção que nós temos de fé nos homens. Porque nós temos fé nos homens. Basta ver isso hoje. Foi combinado que tal dia, tal horário, teremos aula. Foi combinado. Todo mundo acreditou. Todo mundo veio. Outros acessaram aí pelo Skype. Isso não foi nada provado, não foi nada demonstrado. Não existe nada em cartório registrado. Foi simplesmente o quê? Nós acreditamos uns nos outros, combinamos. Vamos lá. Então, quando eu falo essa fé que é nos homens, que cada um de nós tem, em maior ou menor grau, eu digo fé humana. E eu coloquei aqui fé com minúsculo, exatamente para diferenciar. Essa fé humana, ela tem uma base na inteligência, sim, é uma coisa racional, mas também tem uma parcela aí que é um sentimento, que é de confiança. Onde que eu vejo aqui esse caráter de inteligência da fé? Um exemplo muito, me parece claro, quem é da área de direito, vê que os agentes públicos, os agentes políticos, quem é servidor público, um médico do serviço público, ou um notarial, um cartório, alguém que trabalha no judiciário, essas pessoas têm fé pública que se fala. Quando eu tiro a minha identidade e mostro para alguém, olha, minha idade é essa porque eu nasci em tal data, esse meu documento tem fé pública. Por quê? Porque uma autoridade pública, o governo do Estado, emitiu esse documento. Então aqui tem fé pública. Todo mundo é obrigado a aceitar isso. Eu preciso provar que isso aqui, claro, pode ser falso, né? Mas no primeiro momento eu preciso provar que meu documento de RG, minha CNH é minha. Basta apresentar. Por quê? Porque foi emitido por uma autoridade pública. Isso é a chamada fé humana, nós acreditamos. Se alguém vier aqui, que nós não conhecemos, e fala, poxa, aqui eu acessei o site, gostaria de assistir uma aula, nossa primeira tendência é o quê? É acreditar na pessoa. Isso chama-se a fé humana. Sem essa fé, seria impossível a vida social. A gente não poderia fazer nada. Desde pegar um ônibus, o ônibus está escrito lá, destino, metrô Vergueiro. Nós acreditamos naquilo lá. Por quê? Porque está lá escrito. Ninguém pensa assim, não, porque eu acho que ele vai para o metrô Jabaquara. Só vou se me provar. Ninguém faz isso. A vida social sem essa fé humana seria impossível. Impossível. Nós temos elementos de fé em maior ou menor grau humana que permeiam a nossa vida social, desde o relacionamento da família, de um casal, do pai com o filho, e das nossas relações sociais. Agora, uma coisa mais fraquinha, digamos assim, uma coisa mais, um menor nível, é um sentimento de confiança. É o que geralmente se estabelece entre dois amigos no colégio. Quantos de nós já tivemos amigos no colégio, na faculdade, que se formou ali? Mas por quê? Porque no relacionamento ali se viu uma empatia, houve uma confiança, estabeleceu-se um vínculo ali. Isso também é fé a fé humana. Não se prova, apenas se estabelece isso aí. Mas é claro, nós como seres humanos, como os homens, nós podemos errar. Ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência, ou por malícia, por maldade. Nós podemos errar sem querer, ou podemos errar por querer. Então essa fé humana aqui, claro que ela é frágil, ela pode ser quebrada. Você imagina um país em que a moeda não é confiável, ou seja, é desvalorizada. Todo mundo migra para outra moeda, para o dólar. Perdeu-se a fé naquele papel, tem fé pública. Então essa fé humana aqui, ela pode ser quebrada, claro. Por quê? Porque os homens são falhos. Ou por negligência, imperícia,
ou por nós. Agora, em Deus, fé em Deus, aí eu coloquei aqui uma fé divina, não é a fé de Deus em nós, hein? Porque fé divina é a fé que nós temos em Deus, nosso Senhor. Nós somos católicos, estou colocando. Essa fé divina, ela é baseada na inteligência e na vontade. Depois eu vou explicitar um pouco mais do que isso aqui. Essa fé divina, ela é certeza. Por quê? Porque diferentemente dos homens, Deus, nós sabemos, isso é a filosofia que nos traz, nós sabemos que Ele existe, e que Ele é bom, e Ele é veraz, e Ele é perfeito. Deus não erra. Deus não erra e Deus quer o nosso bem. Logo, a fé que se tem nele, essa é a certeza. Não precisa duvidar. Quem duvidar é porque tem uma fé fraca. Mas ao contrário dos homens que podem falhar, Deus não falha. Ao contrário dos homens que podem mentir, Deus não mente. Então o que Ele disser é verdadeiro. Muitos aqui são pais, nós temos um pouco desse drama. Nós falamos para o filho certas coisas, o filho não acredita. Ele quer fazer o contrário. Quer dizer, o pai já teve toda uma vivência. Ele já passou por várias experiências. Já bateu com a cabeça no muro várias vezes. Fala para o filho, filho, não vai por esse caminho que não vai dar certo. O filho deveria, tudo bem que é uma fé humana, mas o filho deveria, com um pouco de fé no pai e na mãe, se ele está dizendo que ele quer o seu bem, e é seu pai, está falando a verdade. Então tem que acreditar. Mas não, eu quero seguir meu caminho. Ele quer começar do zero de novo. O pai já fez toda uma caminhada, ele quer começar do zero, quer inventar a roda de novo. Não dá, né? Veja que a fé, então, mesmo a fé humana, na relação dos pais com os filhos, é uma contribuição para o tão falado progresso da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. Porque se cada geração for querer começar do zero, a gente não saía do papiro, né? Não pode começar do zero. Tem que confiar nos pais, tem que obedecer os pais. Porque eles já começaram, já deram com a cabeça no muro, você não vai fazer tudo de novo, né? Confia. Isso é só então uma analogia para a nossa atitude diante de Deus. Deus, como é veraz, é verdadeiro e é bom, nós temos que acreditar. Tudo bem? Então é claro que a fé humana é diferente da fé divina. A fé que os homens têm nos homens é diferente da fé que os homens, os católicos, devem ter em Deus. É totalmente diferente. Sim? Por quê? Porque o objeto da fé é diferente. Os homens podem falhar, Deus não falha. Muito bem, então aqui, só para explicitar essa diferença, no fundo, tudo se baseia numa coisa chamada razoabilidade. Veja, o que é mais razoável? Eu pegar o ônibus que vai para o metrô Vergueiro ou ficar duvidando que ele vai para o metrô Vergueiro? É mais razoável vir aqui porque nós combinamos vir aqui ou não? Não vou porque eu acho que não vai ter aula hoje. Nós combinamos. Então, é razoável. O que é mais razoável? É mais razoável vir. É mais razoável acreditar no RG representado. É mais razoável acreditar em alguém que veio por causa do site. Num nível um pouco maior, é razoável acreditar na autoridade pública que emitiu o documento, do RG, que emitiu o dinheiro. É razoável porque nós conhecemos a pessoa. Todos nós nos conhecemos aqui, conhecemos os pais, os professores, os adultos. E um nível mais baixo é por causa da aparência da pessoa. Falam tanto hoje em dia que não importa as aparências, mas é claro que importa a aparência. Sem dúvida alguma que importa a aparência. Se você vai no consultório médico e o médico está de chinelão e bermudão, no consultório do lado tem alguém de jaleco, você vai querer ser atendido por quem? O professor sempre dizia isso. Dizem que o hábito não faz o monge. É verdade, o hábito não faz o monge, mas ajuda a fazer o monge. Não só para ele, mas para os outros também. Então, a aparência também dá credibilidade. Aumenta a razoabilidade para a gente acreditar na pessoa. Com Deus é um pouco diferente. Com Deus, nós acreditamos porque temos motivos que a razão nos apresenta. Que motivos são esses que a razão nos apresenta? É a filosofia, é a metafísica. São chamados preâmbulos da fé. São aqueles pontos anteriores à fé que a razão humana consegue. Por exemplo,
a existência de Deus, que Deus é o Criador, que a alma existe, que a verdade existe, é una, é objetiva. Todos esses pontos que a filosofia nos ensina, que partem do esforço do homem para compreender as coisas, isso nos dá vários elementos de credibilidade para o ato de fé depois. Porque, afinal de contas, a filosofia nos ensina, Deus existe. Depois eu pergunto, e que Deus que é? É o Deus budista? É o taoísta? É dos índios? Ou é o católico? Ou é o protestante? Aí cabe uma nova investigação. Um segundo ponto, que é o que dá credibilidade para nós termos o ato de fé em Deus, são os milagres. Os milagres são o selo ali de que aquilo é divino. Que é exatamente aí. Onde a minha razão não consegue alcançar, eu vejo o milagre e falo, opa, a coisa aí não é brincadeira. Isso quem diz, de maneira interessante, é um bispo Fulton Sheen. Ele coloca assim, causa até um certo espanto, ele diz assim, vocês imaginam o Senhor Jesus Cristo pregando, você está lá, e ele diz, eu sou Deus, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Se você ouve alguém falar isso, você só tem duas alternativas de juízo. Ou o fulano é louco e mentiroso, ou é mesmo. Como é que as pessoas ali naquela época acreditaram que ele de fato era o Filho de Deus, era o próprio Deus? Por causa dos milagres. Porque qualquer pessoa normal vai falar assim, peraí, isso aí é brincadeira, isso aí é balela, isso é mentira, ou é louco. Mas os milagres vieram para testar. E aí, o padre Leonel Franca, no livro que ele fala sobre a reforma, agora eu não lembro, em que ele vai provar que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira de Deus, ele coloca o seguinte argumento. Então tudo bem, você duvida dos milagres, não é? Porque você não estava lá para ver, você não viu nós ressuscitar os mortos, dar a visão para o cego, tudo bem. Então pensa que não houve milagre algum. Então um grupo de 12 pescadores, 12 ignorantes ali da Palestina, eles começaram a pregar Jesus Cristo crucificado. Venham até a mim, quem quiser vir até mim, pegue sua cruz. E eles então começaram a expandir essa fé pelo Império Romano inteiro. Depois, com 3 séculos de perseguição do Império Romano, o maior poder estatal da época fez uma perseguição oficial contra essa seita dita cristianismo. E aí sobreviveram. Se você não acredita nos milagres que Jesus fez, pelo menos acredite que isso aí deve ser um milagre, porque um grupo de 12 ficar pregando que o mestre deles é o mestre que morreu, depois vem uma perseguição do Estado durante 3 séculos, e ela ainda está sobrevivendo, vai se expandindo, isso aí é um milagre. Então, isso aí seria o selo de Deus mostrando, olha, essa é a minha igreja verdadeira, essa é a minha igreja, que eu fundei sobre Pedro. Então, mesmo aqueles que contestam os milagres, a expansão da igreja é um fato histórico, é uma razão, tem um preâmbulo da fé aí, a razão humana dizendo, a história dizendo, a igreja se expandiu, isso aí seria um milagre. Porque, do contrário, uma coisa impossível acontecer. Não tinha como. Tudo bem? Vamos continuar. Então, aqui eu estou identificando, estamos afunilando a noção, a fé geral, vimos a concepção que as pessoas têm, e agora estou afunilando indo para a noção de fé católica, o que é fé para a Igreja Católica. Claro, é acreditar em Deus, é crer em Deus. Mas por quê? Claro, porque é o próprio Deus. É o Criador de todas as coisas, o nosso Criador. Ele é veraz. Veja, se nós, com a razão, acreditamos que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é veraz, que Ele nos criou, é muito razoável acreditar nele, no que Ele fala. Porque esse é o ponto também, que é discutível, dá para discutir. Se Deus existe, é razoável que Ele tenha se revelado? Sim. É muito bom que Ele tenha se revelado, é razoável que Ele tenha se revelado. E Ele se revelou. E mais,
é razoável acreditar em Deus, nesse Deus que é católico, porque ele não atenta contra a razão humana. Eu já falei aqui uma outra vez, os pontos da fé, eles estão acima da razão, mas eles não são contrários à razão. O que é uma coisa contrária à razão? Por exemplo, é dizer o quadrado circular. Isso é uma coisa contrária à razão. Não tem quadrado circular. Isso é uma contradição de termos, de duas ideias. Uma contradição isso aí. Agora, tem certas coisas que estão acima da nossa razão. Eu sempre cito como exemplo, nós ensinamos para as crianças que raiz quadrada de número negativo não existe. Isso para o fundamental. Quando a gente entra no ensino médio, nós vemos que é possível tirar a raiz quadrada de número negativo. Naquela época do fundamental, explicar isso estava acima da razão das crianças. Não dá para explicar isso aí. Depois, com a maturidade, é possível apresentar. Então, de maneira análoga, hoje, muita coisa que nós não conseguimos entender, um exemplo é a Trindade. Aquele episódio de Santo Agostinho. Ele viu uma criança na praia tentando colocar a água do mar num buraquinho que ele fez na areia. Santo Agostinho chegou e falou assim: o que você está fazendo? Ah, eu quero colocar a água do mar no buraquinho da areia. Ele falou: isso é impossível. Aí a criança era Nosso Senhor. A criança responde: por que você quer entender tanto a Trindade? Isso não é possível. Isso é um mistério da nossa fé. Mas é um mistério que está acima da razão, não é contrário à nossa razão. Tanto é que Santo Agostinho, depois São Tomás de Aquino, lapidou e expôs a doutrina da Trindade, não provando a Trindade, mas mostrando a razoabilidade da Trindade. Depois eu vou colocar um trecho da Suma em que São Tomás coloca essa questão, de como a razão pode não provar, mas mostrar pontos da fé. Então ela não atenta contra a razão. Tudo isso então nos leva ao ato de fé dizer: eu acredito em Deus. Acreditar o quê? O que ele falou. Então a questão que São Tomás coloca na Suma Teológica: as razões que são induzidas a favor da autoridade da fé não são demonstrações que possam levar o intelecto humano à visão inteligível. Então ele está dizendo: olha, o que estou mostrando aqui, o que a razão humana pode fazer, não é demonstrar os pontos da fé, porque são mistérios. Se eu pudesse demonstrar, não seria mistério. A razão humana poderia então conseguir, como querem algumas seitas aí chamadas racionalismo cristão, o espiritismo, quer explicar tudo. Não dá. Porém, a razão pode remover os obstáculos à fé, demonstrando que não é impossível o que a fé nos propõe. Veja que é diferente. Mas isso é um santo doutor da igreja dizendo: então, olha, explicar a fé, nesse sentido aqui, remover os obstáculos, aquilo que te dificulta para dar o assentimento, o ato de fé, o estudar. É isso que nos cabe no apostolado. É mostrar a razoabilidade da nossa fé. Porque a nossa fé, ela é loucura para os pagãos e escândalo para os judeus. Mas para quem tem a fé verdadeira, ela é bem razoável. Tudo bem aqui? Esse ponto é fundamental para nós. Por isso que é possível explicar, por exemplo, explicar entre aspas, né, a Santíssima Trindade, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, o crescimento da igreja, os santos da igreja. É uma carta, acho que é a São Pedro, não é? Estai preparados para dar as razões de vossa esperança, de vossa fé. É possível, então tem que estudar. Todos nós temos que estudar. Então veja, o homem então, ele, observando a natureza, ele consegue constatar algumas leis, alguns princípios e consegue demonstrar. Veja, o homem ele pode estudar a natureza, extrair princípios, leis, e a partir desses princípios deduzir, tirar algumas conclusões. Isso é que a razão humana pode fazer. Mas, existe uma outra coisa que ela pode fazer, mas aí é um outro mecanismo. A razão, com os preâmbulos da fé, com os milagres feitos, com base nisso, ela vê a razoabilidade dos pontos da fé, e a partir disso, ela tira várias conclusões. Tudo isso é de maneira intelectual, intelectiva, de maneira racional, envolve esse sentimento. O primeiro é a filosofia que cuida.
O segundo é a teologia que cuida. Quer dizer, enquanto a filosofia ela extrai princípios da natureza, a teologia recebeu os princípios da revelação. Deus disse, eu sou unitrino. Deus disse, eu vim aqui morrer pelos vossos pecados. Isso a teologia, a partir dessas premissas, ela tira conclusões. Isso é fazer a boa teologia católica. Não é a partir da premissa de que não, Nossa Senhora teve outros filhos, desvoltou uma doutrina. Isso é a má teologia. Aqui estamos falando de teologia católica, né? Mas veja, tudo está envolvido pela ação da razão humana. Tanto a filosofia como a teologia, tanto as ciências experimentais, as ciências naturais, como a ciência teológica, que é uma ciência também, elas não são contrárias à razão, mas é por base da razão humana. Agora eu começo a colocar aqui uns pontos que nos fundamentam, porque um dos dados da revelação é a Sagrada Escritura, é uma fonte da revelação. Ela nos mostra exatamente isso. Então eu coloquei alguns pontos aqui da Sagrada Escritura que Lúcio Navarro coloca no livro A Legítima Interpretação da Bíblia. Mas nós, que somos filhos do dia, sejamos sóbrios, estando revestidos da couraça da fé e da caridade, e tendo por elmo a esperança da salvação. Aqui é a primeira carta aos Tessalonicenses. Aqui está apresentada as 3 virtudes chamadas teologais. Temos as virtudes cardeais, justiça, fortaleza, prudência e temperança. As 4 virtudes teologais, elas obedecem àquilo que Aristóteles já dizia, e que hoje muitas pessoas conhecem e falam, está correto. A virtude é o caminho do meio. Que meio que é esse? As pessoas pensam hoje em dia que o caminho do meio é não ser radical em nada. Você não pode ser radical. Isso não é verdade. Quando Aristóteles disse a virtude é o caminho do meio, é o caminho do meio entre 2 erros. Eu posso errar de um lado, eu posso errar do outro. O caminho correto é o caminho do meio. Nesse sentido, sim, eu não posso exagerar para um lado e para o outro. Agora, essas 3 virtudes aqui são as teologais. São dadas por Deus. Fé, esperança e caridade. Embora sejam virtudes, elas não são cardeais, elas são teologais. Essas aqui, eu não preciso caminhar o caminho do meio. Aqui eu posso caminhar o caminho, como eles falam, do radicalismo do Evangelho. Vamos praticar a radicalidade do Evangelho. Aqui eu devo ser radical. Ou seja, quanto mais eu tiver fé, melhor. Quanto mais eu tiver esperança, melhor. Quanto mais eu tiver caridade, melhor. Claro, você tem que ver o que é cada uma das coisas. Mas aqui sim, eu posso sim aumentar cada vez mais. Aqui não tem que ficar no caminho do meio, não ser radical. Aqui eu posso ser radical sim. Porque tudo isso aqui me leva para Deus. Hoje vamos focar a fé. No outro dia, quem sabe, se Deus quiser, a gente pode focar na caridade. Mas aqui eu posso colocar essa frase aqui, tendo por ela uma esperança da salvação, hoje em dia, poder substituir por e tendo por confiança que as coisas vão dar certo. Repare que eu estou querendo mostrar aqui que a noção de fé que Lutero apresentou e a noção de fé que hoje está disseminado, ela migrou de fé de fato para uma noção de esperança. O que as pessoas hoje elas pregam, ou o que Lutero pregava, na verdade é uma esperança, uma confiança de que vai ser salvo, é uma confiança de que tudo vai dar certo. Isso não é fé. Mas Lutero ainda assim não era uma esperança no sentido católico. Não, sem dúvida alguma. Era uma esperança irracional que produz um efeito. Coisa mágica. A pessoa acreditando que estava salva, acreditando que estava perdoada, e isso fazia com que ela se salvasse. Acontecesse. É o confiar em si próprio. E aconteceria o que? A salvação. Não. Aqui são coisas distintas. E por que nós temos que ter esperança? Qual é a esperança de um católico? A esperança de um católico não é que uma sociedade vai ser melhor, mais justa e igualitária. Nós não temos essa esperança. Nossa esperança não está depositada no homem que vai melhorar a sociedade.
A melhoria da sociedade é uma consequência de uma fé verdadeira. Não é a esperança do católico. A esperança do católico é esperar que será salvo. Por quê? Em São Mateus, nosso Senhor diz lá: olha, todas as vezes que você não der de comer para quem tem fome, não der de beber para quem tem sede, quem não fizer isso aqui, irão para o suplício eterno. Nosso Senhor já disse uma vez, não é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chegará aos céus. Quem diz Senhor, Senhor, digamos assim, ele estaria manifestando a fé, será confessando a fé. Porém, isso não basta. A fé implica também em obras. Mas uma obra vai ser boa se ela tiver como fundamento a fé verdadeira. Hoje, muita gente faz obras aqui. As chamadas obras, entre aspas, de caridade, que na verdade são obras de filantropia. O católico faz também obras de caridade, não de filantropia. Essas obras, são as boas obras, elas têm por base a fé verdadeira. Por quê? Porque por meio das obras de caridade material, se busca a conversão das pessoas para a fé verdadeira. Mas tem gente que não vai fazer isso. Então, tem gente que vai para o suplício eterno. E os justos, sim, irão para a vida eterna. É por isso que existe aqui a esperança da salvação. Não basta manifestar ou confessar a fé. A gente vai ver que a fé não para nisso. Mas pegando só o que nós entendemos aqui agora. Não basta ter somente essa fé. Eu tenho que ter esperança de salvação. Por quê? Eu não sei. Quantos de nós fomos para o confessionário, confessamos nossos pecados, declaramos nosso arrependimento, mas só Deus sabe de fato se nós estejamos arrependidos. Nós não temos muito bem essa noção. Por que nós não temos bem essa noção? Porque a gente vai, durante a semana, muitas vezes acaba caindo no mesmo erro que acabou de confessar. Ou por fraqueza, ou por uma fé fraca. Deus Pai disse, não faça isso. Quando a gente cai no pecado, a gente está dizendo aqui, não é bem assim, né? É como um filho dizendo, não é bem assim, pai. Eu sei o meu jeito. É a mesma coisa. Por uma fraqueza de fé, a gente acaba caindo. Por quê? Porque, na verdade, a gente não acreditou muito bem naquilo que Deus disse. Então, como é que a gente pode ter esperança de salvar? Não é uma esperança mágica, como Lutero dizia. Tem uma confiança que Deus vai... Deus deu um receituário para isso. Deus disse, aqui a carta para os Hebreus, Cristo tornou-se causa da salvação eterna, Ele é causa da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Quem obedece, obedece a alguém que manda. Quem manda, manda fazer alguma coisa. São os mandamentos. Então, tendo a fé, acreditar em Deus. Ele disse, olha, tem o inferno e tem o céu. Para ir para o céu e fazer as boas obras. Aí você completa o ciclo. Que ciclo que é esse? Cristo é o Salvador. Nós confessamos isso. Eu rezando lá com o meu vizinho protestante, eu rezei isso na época. Eu não sabia disso. Para ele bastava isso aqui. Está errado. Crer que Cristo é o Salvador implica também em obedecer ao que Ele mandou. Se nós não obedecermos, inferno. Se nós obedecermos, a salvação, como diz a carta aos Hebreus. Isso aqui propriamente é obediência pela fé. Obediência a Cristo é obediência à caridade. Porque tudo aquilo que nós fizermos por amor a Deus, que é a caridade, nós fazemos por amor a Deus, é mais perfeito do que fazer por medo de Deus. Medo de ir para o inferno. É válido. Vamos fazer porque a gente quer ir para o inferno. A gente faz os mandamentos direitinho. Mas fazer porque não quer magoar a Deus ao Senhor, é mais perfeito ainda. É por caridade. Isso aqui é caridade. E mesmo assim, nós temos com isso a esperança de ser salvos. Fazendo tudo isso, nós esperamos. Por isso que nós sempre fazemos atos de arrependimento, inclusive na hora da nossa morte. Com a misericórdia de Deus, a gente vai ter uma morte boa, em que a gente possa receber os sacramentos.
Mesmo nesse último momento, a gente pode falar assim, recebi os sacramentos, opa, eu salvo. Não. Todos os santos nos deram exemplos de arrependimento até o final. É a penitência final, não a impenitência final. Esse quadro aí está muito bom, né? Que bom. Qual a minha intenção aqui? Porque quando a gente vê a Epístola aos Hebreus, e isso São Tomás coloca como definição de fé, lá na Epístola aos Hebreus está dito: fé é a substância das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Isso, quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei muito confuso. Graças a Deus tem São Tomás de Aquino que foi trocar isso aí. Como assim fé é a substância das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem? É exatamente por causa disso aqui. Fé é a substância das coisas que se esperam com base em prova das coisas que se veem. Opa. Eu espero o céu. Mas por que eu espero o céu? Porque eu acreditei num Deus que me falou: existe o céu. Ele existe. Quem me deu isso foi Deus. O Deus que eu acredito, ele me foi apresentado pelos preâmbulos da fé. É uma coisa racional. Se esse Deus que me foi apresentado, eu vejo que é o Deus católico, ele me falou: existe o céu, existe o inferno, faça os mandamentos, senão você vai, eu tenho que acreditar nele. Eu tenho que ter esse ato de fé. Por isso está dito lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter essas coisas aqui. Eu tenho que ter essas coisas aqui. Isso aqui agrada a Deus. Fazer o que Ele mandou, por amor a Ele. Buscando o quê? Aquilo que Ele quer. O que Ele quer? A salvação das almas. Não só a minha, mas dos outros. Aí vem o apostolado. Tudo isso aqui está embutido na questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, então, não estou aqui, claro, dizendo que não tem que fazer, mas o Espírito que nos move a fazer caridade para os outros não pode ser a filantropia. Tem que se buscar a conversão dos outros para ser agradável a Deus, porque Deus quer a conversão dos outros. Porquanto é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é remunerador que os busca. Acreditar que Ele existe, que Ele é unetrino, que Ele é Pai, que Ele fez o céu e a terra, que Ele fez o inferno para os anjos, não para os homens, mas que Ele vai pagar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele vai remunerar. Quem for bom nessa vida, por amor a Deus, vai para o céu. Quem não for bom, vai para o inferno. Ele vai remunerar de acordo com o que o busca. Então, isso aqui está intimamente ligado com a fé. A fé que agrada a Deus. Então, não pode ser meramente um sentimento de confiança. Um católico não pode dizer simplesmente que confia em Deus, tudo vai dar certo. É mais que isso. É muito mais sério do que isso. Quando nós vivemos no meio dito tradicionalista, é com muito pesar que nós dizemos que alguém perdeu a fé. Não é que alguém simplesmente deixou de confiar em Deus. Ele deixou de ser salvo. Uma vez um amigo meu foi roubado. E eu ouvi ele dizendo assim: o carro foi... Pouco importa o carro. Que pena, ele cometeu um pecado. Ele pode ir para o inferno se ele morrer agora como policial. Isso que deve nos dar dor. É alguém que se perde. Por quê? Porque é Deus que está perdendo uma alma. Porque não teve fé. É essa fé que nos deve morrer. Então aqui é diferente dessa confiança. Tanto na noção protestante como na noção hoje em dia vulgar. São Mateus. E tendo chegado a casa, aproximaram-se dele os cegos. E nosso Senhor lhes disse: credes que vos posso fazer isso? Quando os cegos foram lá e disseram: sim, Senhor, disseram: Senhor, eles já acreditavam que que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era Deus que estava ali, era o Emanuel, Deus conosco. Então o fato de eles terem ido lá e dito: sim, Senhor, já era um ato de fé dizendo: sim, acreditamos. Por quê? Porque o Senhor é Deus.
O Senhor pode tudo. Não é que eles estavam confiando que Jesus ia fazer. Não, eles acreditavam que era Deus. Pelo poder dele ia curar. É diferente de confiança. Depois o episódio de São Tomé. São Tomé duvidou que Cristo tinha ressuscitado. Mas ele, Tomé, disse: não creio. Depois, Jesus aparece: felizes os que não viram e creram. Creram no quê? Na ressurreição. Não é que confiaram na ressurreição. Creram. Jesus Cristo disse: eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Uns acreditaram, São Tomé não acreditou. O próprio Deus falando. Então é diferente de confiança. Aqui um episódio muito bonito que é o milagre da mulher cananeia. Eu coloquei aqui da réplica da mulher de Cananeia, que é muito bonito. Uma mulher de Cananeia gritou dizendo ao Senhor, a Nosso Senhor: Senhor, filho de Davi. E diz os comentadores, quando fala Senhor, filho de Davi, está se confessando. Aquele homem que está ali na minha frente, ele é Deus e ele é homem. Estava aí sendo confessada o mistério da encarnação. É o Messias, né? Ele é o Messias, o Salvador. Tem piedade de mim, minha filha está atormentada pelo demônio. Nosso Senhor não deu bola. E ela continuou lá gritando. Tanto que os discípulos de Nosso Senhor ficaram incomodados e disse: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas que pereceram da casa de Israel. De fato, Nosso Senhor veio primeiro para o povo judeu. Cananeia era pagã. Ela, porém, veio e o adorou. Primeiro ela confessou a fé. Ele é o Messias, ele é Deus, ele é homem. Depois ela o adorou. De fato, ele é Deus. Diz ele: Senhor, valei-me. Jesus ainda retruca. Não é bom tomar o pão dos filhos dos judeus e lançá-lo aos cães. Você imagina hoje a gente falando isso? Que uma mulher, ou que alguém que não é católico, é um cão. A gente ia ser processado, né? O Senhor já disse isso lá. Ele foi politicamente incorreto, com todas as letras lá. Não convém dar o pão aos filhos, dos filhos e lançá-lo aos cães. E a mulher, como toda mulher que é, ela retruca, mas ela retruca de uma maneira sábia. Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui, eu coloquei esse exemplo, que Lúcio Navarro coloca, que ele comenta, é um episódio muito bonito para mostrar cabalmente que a fé não se trata de confiança. Aqui foram vários atos de fé que a mulher cananeia deu. E é possível tirar várias lições daí. Para nós. Que lições? Terminando aqui. E Nosso Senhor disse: ó mulher, grande é a tua fé. Depois de tudo isso, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Então tudo isso aqui mostra o itinerário da fé, que não envolve confiança. Ela foi lá, Nosso Senhor retrucou. Ela foi lá, retrucou. Nosso Senhor deu uma dura nela ainda. Ela permaneceu ainda lá. O que nós vemos aqui? Primeiro, ela responde. Mas ela não responde de maneira nervosa. Com lógica, com inteligência. Ela não é afobada. Ela não tem raiva no coração dela. Ela recebeu uma dura. Ela não ficou revoltada. Ela se conforma com o que foi comparada. Ela foi comparada aos cães. Ela admitiu, é verdade. Nós também temos que ser assim. Nós somos pecadores. E ela insiste, mesmo com a negação. Que lições aqui que os comentadores fazem? Isso aqui é uma grande lição de prudência. É mais ou menos, eu sempre gosto desse exemplo que a Dona Ivone dá, da intimidade que os santos têm com o Nosso Senhor. Nosso Senhor apareceu para Santa Teresa. Santa Teresa estava em apuros, e Nosso Senhor disse assim: veja, Teresa, como eu trato meus amigos. E ela responde: por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, não é? Ela responde com lógica.
com prudência. Existe a paciência. Não tem afogadilha. Ela é humilde. E ela é perseverante. Aqui são todos os pontos que nós temos que ter quando nós pedimos a Deus. Com fé. Com a verdadeira fé. Não com a fé de quem confia que vai dar tudo certo. Não, a fé é que Ele vai me dar aquilo que eu estou pedindo, se for bem para a minha alma, se for bem para a minha salvação, se for bem para a salvação dos meus filhos ou dos outros. Ele vai me dar. Ele vai me curar da doença. Ele vai me proteger na hora da operação no hospital, se for para o bem da minha alma. Se não der, não tem problema. É porque Ele vê que é melhor para mim ter essa dor, ter essa doença, ter essa enfermidade. Isso me lembra muito bem os milagres de Lourdes. Tem um capítulo de um livro que fala o milagre daqueles que não tiveram milagre. Muita gente foi lá e foi curada. Era paralítico, era cego. Tinha gente que foi lá e não foi curada. Mas teve uma outra cura, a cura da alma. Eles eram pessoas revoltadas da vida. Foram lá, não foram curados, mas saíram de lá convertidos. Eles entenderam o valor e o sentido do sofrimento. Ficaram lá, permaneceram lá para ajudar os outros ainda. Eles viam os outros tendo milagres, eles não tiveram. Aí dá para entender por que Nossa Senhora diz para Santa Bernadette: você vai ter asma até o final da vida. Não vou te curar. Então Santa Bernadette sofreu de asma até o final da vida. Ela, que era a vidente de Lourdes, tinha milagres a rodo ali, ela não foi curada. Eu não prometo te fazer feliz nesta vida, mas na outra. Porque a nossa finalidade é ser feliz na outra vida, não nessa. Mas é possível ser feliz nessa vida tendo a fé verdadeira, mesmo no sofrimento. Tudo isso aqui, então, veja, a prudência que ela teve, a paciência, a humildade e a perseverança, ela teve como fundamento a fé que ela teve no Nosso Senhor. Ela acreditou que Ele era Deus. Ela acreditou que Ele era homem. Ela acreditou que Ele veio para salvar as pessoas. Então ela falou: eu quero isso aí. E eu confesso isso aí. Por causa disso que Nosso Senhor disse: grande é a tua fé. Por causa disso então ela foi curada. A filha dela foi curada. O fundamento de tudo isso aqui, então, dessas virtudes dela, se baseou numa virtude teologal chamada fé. Aqui outro episódio que é do paralítico. Aqui já é um pouco mais elaborado o raciocínio, mas eu me arrisquei a colocar, que é bem interessante aqui. Para você ver como a palavra de Deus, ela não é para qualquer um. Não é para qualquer um pegar e ler. Ela exige estudo. Ela exige humildade dos santos. Os santos é que nos mastigaram para nós. Graças a eles é que nós temos essas interpretações aqui. Essas nuances que nós não vemos. E que é baseada na inteligência. Aqui, propriamente, é uma aula de português. O paralítico. Eis que lhe apresentaram o paralítico. E vendo Jesus a fé que eles tinham, muitas vezes, então, a pessoa se converte, ou no final da vida, ou durante a vida, por causa da fé daqueles que rezam por eles. Por isso Nossa Senhora diz em Fátima: rezar pelos pobres pecadores. Tem que rezar por eles, porque não tem quem reze por eles, nem eles próprios rezam. Então, assim como nós, quando oferecemos um sacrifício para alguém, queremos dizer: eu estou me sacrificando, estou sofrendo no lugar do outro, assim como Nosso Senhor sofreu no nosso lugar, nós rezamos no lugar do outro. Nós emprestamos nossa voz para o outro, pedimos pelo outro. E Deus pode conceder essa graça para o outro também, mesmo que ele não tenha fé, mas por causa da fé de quem reza. Então, o exemplo dado aqui. A fé que eles tinham fez com que Nosso Senhor ia fazer um milagre. Só que antes de fazer o milagre, Nosso Senhor se dirige ao paralítico e diz a seguinte frase: filho, tem confiança. São-te perdoados os teus pecados. Quem lê isso aqui, como eu li, você passa batido e fala assim: bom, Nosso Senhor está dizendo assim para ele ter confiança, porque ele vai curá-lo. Puxa, então Lutero tinha razão, então. A fé é uma confiança que se tem em Deus. Muitos protestantes usam isso aqui como base. Aí vem o Lúcio Navarro e coloca a seguinte questão: não é bem assim. Por quê? Porque logo a seguir,
os fariseus, os escribas que estavam ali, eles pensaram dentro de si próprios: este blasfema. Por que eles pensaram isso? Cristo estava blasfemando porque ele disse para ele ter confiança, ou porque ele perdoou os pecados? Ele blasfemou, segundo os escribas, porque ele perdoou os pecados. Porque ele estava se colocando no lugar de Deus, né? Eles não acreditavam que ele era Deus. Só Deus pode perdoar. Eles entendiam isso aqui. Então eles pensavam que ele estava blasfemando. Não por causa da confiança, mas por causa disso aqui. Então o Sr. Navarro vem e coloca a seguinte questão. Essa frase que nosso Senhor coloca no Evangelho, ela é a mesma coisa que se eu colocasse assim? Se nosso Senhor tivesse dito: filho, tenha confiança e são de perdoar os seus pecados, haveria sentido os escribas dizerem que ele blasfema aqui? Aqui não teria sentido ele dizer. Por quê? Porque aqui o paralítico ia ser curado por causa da confiança. Aí não teria por que eles falarem ele blasfema. Não. É igual alguém de hoje fala assim: confia em Deus, vai dar tudo certo. Porque você confia, vai dar certo. Porque ele confiou, os pecados foram perdoados. Não é assim. Essa particular E faria toda a diferença aqui. Então o Senhor não colocou a particular E aqui. Essa particular E indica causalidade. Isso aqui é causa da cura dele. Por quê? O Sr. Navarro coloca lá, naquela época tinha muita gente que pensava que os males físicos eram uma consequência da vida pecaminosa que a pessoa teve. Uma pessoa teve pecados, como castigo ela tinha doenças. Então, se fosse aqui, poderia caber. Olha, confia. Você está perdoado, tá? Então, se a pessoa fez pecado e teve doença, se ela confiar que Deus perdoa, ia ser curada. Mas não é isso. O que está dito aqui em cima é diferente. Porque houve a cura da alma, antes houve isso. Os pecados são perdoados. Então, ele ia ser curado. Por quê? Porque ele queria. Ele queria ser curado, né? Mas Deus, nosso Senhor, diz lá ao contrário. Ele fala: olha, só de perdoar os pecados. Essa confiança aqui é para a cura que ele tem. Mas antes disso, ia ter o perdão dos pecados. E por isso que os escribas depois falam: ele blasfema. Então aqui no Sr. Navarro coloca mais isso como: é preciso que ele esteja confiante de que alcançará a cura do corpo, pois a própria alma já foram curada por Deus, já havia sido perdoada. Então, visto tudo isso aí, o que a revelação nos diz, então nós podemos traçar o seguinte esquema aqui. Fé de fato é acreditar, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acreditar em tudo o que ele disse. Ele disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai se salvar. Tanto que teve aquele episódio lá, que os discípulos deles, de Nosso Senhor, disse: essas palavras são muito duras. Ah, não, isso aí não pode ser. Começaram a ir embora. Eles não acreditaram no que ele disse. E Nosso Senhor volta para os apóstolos e fala: e vocês, não vão embora também? Quer dizer, então, não é ter confiança nele, é acreditar no que ele disse. Em tudo que ele disse. Ele disse que é Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o próprio Deus. Acreditar em tudo que ele disse é também acreditar nisso. Tanto é que tem uma passagem no Evangelho de São João, são 3 passagens que eu coloquei aqui. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és Cristo, Filho de Deus. É um ato de fé que São Pedro está tendo aqui. Ele está acreditando que Deus, nosso Senhor, disse para ele. Ele é o Filho de Deus. Em outra passagem, Marta faz o mesmo ato de fé. Ele pergunta: crês nisso, Marta? E ela responde: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste a esse mundo. Um novo ato de fé. Não está dizendo que confia nele. Está dizendo que acredita no que ele disse.
na doutrina que ele estava pregando. Por fim aqui, o cego curado. Jesus ouviu dizer que o cego curado tinha sido lançado fora. E quando ele o encontrou, perguntou: tu crês no Filho de Deus? Então o cego responde: creio, Senhor. De novo, uma confissão de fé aqui. Ele acredita que ele, quem curou ele, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Assim. Então aqui, quando fala crer no nosso Senhor, é acreditar em tudo o que ele disse, é acreditar que ele deu a carne dele para comer, deu o sangue dele para ser bebido, é que ele é filho, é a segunda pessoa da Trindade. Temos aqui, por exemplo, a confissão de São Pedro, de Mata e do cego. Em suma, como é que nós sabemos tudo isso aí? É acreditar no Evangelho, porque tudo isso está compilado no Evangelho, que é uma das fontes da revelação, a Sagrada Escritura. Só que no Evangelho tem outras coisas também. Por exemplo, o episódio do jovem rico e do fariseu que questiona Nosso Senhor: Mestre, o que é necessário para ter a vida eterna? O que é necessário para ser salvo? Se Nosso Senhor fosse protestante, ia responder o que para ele? Basta ter fé. Não, Nosso Senhor respondeu outra coisa para ele: para ser salvo, é necessário praticar os mandamentos. E o jovem rico fala: mas isso eu já faço. Se quer, então dê tudo aos pobres e venha e me siga. Para o fariseu, ele responde de maneira resumida: pratica os mandamentos. E quais são? Amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, então, que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo implica numa doutrina, implica num fazer. Fazer porque Ele mandou. O ato de fé também implica uma fé nos mandamentos, porque Ele nos ensinou. E os mandamentos nos obrigam o quê? Nos obriga a ter o ato de fé. Repare que aí, um alimenta o outro, né? A fé, então, não é só confiar que Ele vai nos ajudar. É mais que isso. Isso é só uma parcela da fé. Nosso ato de fé implica uma coisa um pouco maior: a fé católica. Deus que eu estou me dirigindo, eu espero, com a graça de Deus, que muitos católicos estejam nos assistindo, para ver que a noção católica de fé é um pouco maior do que a gente vê hoje em dia. Tanto é que na Epístola de São João, está dito lá, primeira Epístola de São João: e este é o meu mandamento, esse é o seu mandamento, né, de Deus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como Ele nos mandou. Amarás a Deus por todas as coisas, acreditar que Ele é homem trino, e nos amemos, amar ao próximo como a si próprio, e o que observa os seus mandamentos está em Deus, e Deus nele. Quem observa os mandamentos está salvo, quem não observa não está salvo. Tudo isso aqui exige o quê? Que creiamos nele, tenhamos o ato de fé nele. E essa fé, alguém pode nos acusar de: puxa, mas nosso Senhor fala de carregar a cruz, você vai ter sofrimento? Não, porque vai nos dar a graça, não é? Quais são os benefícios que nós temos com o nosso ato de fé? Que não é meramente uma questão, digamos assim, como Frei Beto disse lá, de crer na doutrina de uma religião. Ela tem implicações práticas. Um benefício é a união da alma com Deus. Conseguimos isso com o batismo. A graça santificante é propriamente a vida de Deus na alma. Temos aqui a união da criatura com o Criador. Nós não somos mais meras criaturas, somos filhos adotivos de Deus. É o início da vida eterna. O Senhor diz no Evangelho, né? O reino de Deus já começou. Ele não estava falando do reino de Deus escatológico, mas a vida da graça já começou, aqueles que se converteram. É uma orientação para se viver bem. Aqui sim, de fato, haverá uma sociedade mais justa, mais solidária, se todos viverem os mandamentos, as regras que Ele colocou, as regras do bom viver. Nós teremos uma sociedade melhor se todos tiverem os mandamentos, se todos seguirem os mandamentos. E mais, a fé também vai nos permitir uma vitória sobre as tentações. Porque, no primeiro momento, nós temos medo do inferno, então vamos resistir às tentações por medo do inferno, e no passo seguinte, de uma maneira mais perfeita, vamos resistir às tentações para não magoar a Deus Pai.
Ele nos deu tanto, nós não podemos dar o pecado para Ele. Então são benefícios que a fé nos traz. A confiança não, em Deus não traz. E alguém pode dizer, não é? Mas é absurdo crer em algo que não se vê. É verdade, a fé é algo que nós não vemos. É o que a razão até vê, mas são coisas que estão acima da razão. Quais são os argumentos contrários a isso que nós podemos responder? Primeiro, nós já vivemos em sociedade. Viver em sociedade implica em ter uma certa fé. É uma fé humana, mas é fé. Nós não vemos isso. Mas a razão é limitada. É necessário acreditar em coisas razoáveis. É necessário acreditar naquilo que o professor diz em sala de aula. É razoável isso aí. É muito razoável acreditar nos pais. No que o chefe manda. Se o chefe manda alguma coisa e ela não é absurda, tem que obedecer. Você pode não entender. Mas ele é supervisor, né? Quem é supervisor? Quem tem uma visão de conjunto. Quem está ali no operacional não entende muitas coisas. Ah, meu chefe manda tal coisa, né? Pra quê? Pra quê? Não entende. Obedece. Por fé. Vale a pena. Agora, num momento um pouco maior, é irracional, na verdade, é irrazoável não acreditar em Deus. Porque a razão nos diz que Ele existe, que Ele é bom, que Ele é o Criador de todas as coisas. Tem a postura ateia, que é irracional. E, por fim, tem os milagres que atestam a veracidade. Tem os milagres que aconteceram tanto lá na Antiguidade, nos primeiros séculos do cristianismo, como muitos que acontecem hoje em dia, curas, ou melhor até, são as conversões. Cada um de nós aqui é um exemplo disso. É um verdadeiro milagre. É comum a gente ouvir falar, se fosse naquela época, ninguém ia dizer que eu estaria aqui hoje. Isso é um verdadeiro milagre. Então, aqui são alguns contra-argumentos para dizer aqueles que dizem que é absurdo ter fé. Humanamente falando, já se tem fé. Dá um passo seguinte ainda, que é estudar um pouco mais para ter a fé divina. A fé com F maiúsculo, a fé católica. Tanto é que São Tomás diz lá, crer é um ato da inteligência. Não é um ato de sentimento. Sentir alguma coisa. Que assente a verdade divina amando da vontade, movida por Deus mediante a graça. A noção católica de fé implica que o que eu falei até agora pode dar o seguinte erro. Então tudo depende de nós, né? Eu estudo as razões, eu vejo que Deus existe, e com isso aqui eu tenho um ato de fé, porque eu vejo os milagres e tal. Tudo dependeu de mim. Não é bem assim. Tudo que nós temos hoje, inclusive a fé verdadeira, é uma graça que Deus deu. A fé também é uma coisa que Deus dá, é um dom de Deus. Por isso São Tomás coloca de maneira bem precisa. É um ato nosso da inteligência, movida pela vontade. Nós queremos crer, porque vemos os motivos de credibilidade. Mas tudo isso aqui aconteceu porque foi movido pela graça. Deus nos deu a graça. Todo mundo que faz alguma coisa boa e redunda num bem maior que a conversão, é por graça de Deus. Não é por mérito próprio, por mérito de alguém. Deus é que fez isso. É pelas graças conseguidas no Calvário que nós temos aqui hoje. Ainda São Tomás continuando. Crer é imediatamente um ato do intelecto. Porque o objeto desse ato é a verdade. São os pontos da doutrina. Por isso que temos o credo. O credo é um resumo da doutrina católica. O credo é crer. Eu creio nisso, nessas verdades que Deus revelou. É um ato do intelecto. Portanto, é necessário que a fé resida no intelecto e não no coração, e não no sentimento. Santa Teresinha, nos últimos anos de vida, ela teve a chamada secura espiritual. Ela não sentia nada, ela não sentia nenhuma consolação. Como é que ela se manteve firme na fé? Porque ela tinha fé. Porque ela estava aqui. É no intelecto. Ela não sentia nada. Não tem que sentir nada. Se nós sentimos alguma coisa boa, algum agrado, quando a gente entende um pouco da doutrina, quando entendemos alguma passagem do Evangelho, quando entendemos algum benefício que Deus nos deu, isso a gente tem um certo agrado, que bom, isso é bom. Mas isso não é o fundamental. Deus pode muito bem não dar nenhum consolo para nós.
Na época de crise que a gente vive, a crise de fé que nós temos hoje, que a igreja está em crise, o que nos mantém de pé é a fé. Por quê? Sentimento não tem nenhum. Muitas pessoas até querem saber a verdade das coisas, mas acabam se desanimando de ver tantas coisas ruins acontecendo na igreja. Tem uma coisa com isso aí. Porque está dando um efeito oposto, né? Ela está se deixando levar pelo sentimento de tristeza. Estamos tristes com a situação. Mas isso não pode abalar a nossa fé. Porque nossa fé é um ato do intelecto. Nós entendemos. Deus está dormindo na barca. Parece que ele está dormindo na barca e a barca vai virar. A gente não pode fazer como os apóstolos na época foram acordar Deus. Ou como os judeus fizeram quando a Arca da Aliança estava balançando, parecia que ela ia cair do borrico. Eles foram lá segurar. Parece que Deus está dormindo, mas ele não está. Tanto que Deus acorda, nosso Jesus acorda, fala: homens de pouca fé, por que tens medo? Eu estou aqui. Parece que ele está dormindo, mas ele está no comando. De tudo isso aí, então, aí vamos para o catecismo. O catecismo é a nossa matéria-prima do apostolado, que aí está tudo mastigado. E veja como a igreja é sábia, ela mastiga bem, coloca de maneira bem precisa, em linguagem simples, aquilo que a gente viu do entendimento, da razão, do que a Sagrada Escritura nos colocou e que um santo doutor da igreja colocou em alta teologia. O Catecismo Romano diz lá: aqui vamos falar daquela virtude, a fé, pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. A fé significa isso, aceitar aquilo que tudo o que Deus nos revelou. Cuja virtude, essa fé, nos leva a ter por certo o que a autoridade da Santa Madre Igreja declara ser revelado por Deus. São dois pontos aqui, que é o ato de fé católica. O que é a fé católica para nós? É acreditar o que Deus nos revelou, é acreditar naquilo que a Igreja nos ensina, que é revelado por Deus. A mesma atitude que um filho tem que ter com o pai e com a mãe quando ensina, é a mesma atitude, em grau maior, nós devemos ser com Deus Pai e com a Santa Madre Igreja. Eles ensinam isso. Posso não entender muito bem, mas eu aceito. Por quê? Porque a autoridade da Igreja, porque a autoridade de Deus, Deus é bom, Deus é veraz, Ele fez uma coisa boa que é a Igreja é Nosso Senhor na história, nos ensina também. Eu acredito nisso. Por quê? Eles disseram. Ela pode nos ajudar com as provas, com as demonstrações, a retirar os obstáculos para a nossa fé. Eu devo acreditar. Tanto que eu imagino pessoas como os mártires da Vandéia, os mártires cristeiros, Mamãe Margarida, são pessoas que não tinham isso aqui. Não tinham suma teológica. Malemar tinha o catecismo, mas eles acreditavam. Por quê? Não porque alguém provou, não porque tiveram aulas, mas porque é Deus falando, é a igreja falando, eu vou. Isso é, digamos assim, sintetizado de maneira bem assim, radical, como eles gostam de dizer, quando São Inácio de Loyola diz: se a igreja me disser que isso aqui é branco, eu vejo que é preto, mas essa é branco. Essa atitude que a gente deve ter. Mas veja, não é algo irracional. Se a igreja disser para nós quadrado é círculo, a gente não vai acreditar, óbvio, porque é irracional. Mas aquilo que é razoável, a gente aceita. E lá no Catecismo Romano continua. A palavra credo, ele vai comentar sobre o credo. A palavra credo quer dizer: eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que nesses 12 artigos do credo se contém. E o creio mais firmemente do que se o visse com meus olhos. Então, o ato de fé é mais do que ver pelos olhos. Eu acredito. Por quê? Porque Deus disse, porque a igreja disse. Então, aqui é o Catecismo Romano nos dizendo isso. Não sou eu, um católico que vive no meio tradicionalista, que está dizendo. Isso é a doutrina da igreja que diz. Aqui é São Pio X dizendo, o Catecismo de São Pio X, na pergunta 19. Porque Deus não pode nem se enganar, nem nos enganar. Revelou essas verdades à Santa Igreja Católica.
e por meio dela, a ser dela também a nós. Aí já é um outro catecismo, já direcionado para os adultos, o catecismo romano para os párocos. A gente pode ter acesso também. Para os adultos, para os leigos, tem o catecismo de São Pio X, que é de um papa e de um santo. E ele nos diz, na pergunta 860, o que é fé? Fé é uma virtude sobrenatural, é um dom de Deus, é uma virtude teologal, dada por Deus, infundida por Deus em nossa alma, pela qual, apoiados na autoridade de Deus, porque é Deus, acreditamos que é verdade, tudo que Ele nos revelou, Sagrada Escritura e tradição, e aquilo que a Santa Igreja nos provou para crer. É o mesmo catecismo falando a mesma doutrina, em outras palavras. E mais, no catecismo para os pequenos, para a comunhão precoce. Claro, tem que falar uma linguagem mais simples, mas está dito lá. O ato de fé que a criança que vai fazer a primeira comunhão tem que fazer. Meu Deus, creio em vós, porque sois a mesma verdade. Nós acreditamos em Deus porque Ele é a verdade. Isso os pequenos devem repetir quando fizer a primeira comunhão. Então, desde a alta teologia, desde a revelação, até os catecismos postos, a doutrina é uma só, a verdade é uma só. Tudo isso a Igreja nos diz. A fé é uma virtude dada por Deus, que nos faz acreditar o que Deus revelou e o que a Igreja nos ensina. É comum a gente falar isso para as pessoas, porque é difícil a gente repetir coisas que são do catecismo ou da teologia, né? Então é comum, quando eu aprendi isso, foi me dito o seguinte: fé é uma adesão da inteligência e da vontade, porque tem que ter o entendimento e tem a vontade. Eu quero acreditar. É um ato da inteligência, da vontade, de adesão às verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu espero que isso tenha alguma valia, principalmente para os católicos de hoje, que vivem aí, para que mudem um pouco. A fé que se tem hoje em dia é fé com F minúsculo, é uma fé humana. Tem que mudar isso para a fé com F maiúsculo, que é a fé divina, que é a fé católica, a fé verdadeira. Porque você imagina o seguinte: no final de ano, as pessoas falam assim, puxa, muita saúde para você, o importante é ter saúde, né? Ah, e os seus filhos, tudo bem? Ah, estão com saúde? Ah, porque o importante é ter saúde, né? Não, o importante não é ter saúde, o importante é ter a fé verdadeira. Tendo a fé verdadeira, tendo saúde ou não, nós sabemos que aquilo é bom para nós, porque Deus disse. Então a gente não vai ficar revoltado e a gente não vai ficar com soberba de estar com saúde. Mas quem não tem a fé verdadeira, imagina, você está no leito do hospital, alguém fala assim, olha, tenha fé em Deus, vai tudo dar certo, vai dar tudo certo, você está sofrendo lá. Quem não tem a fé verdadeira, não entende nada disso. Vai sofrer de maneira em vão. Então o importante é ter a fé verdadeira, não ter a saúde. Se tiver saúde, ótimo, não é um lucro. Mas se não, tendo saúde ou tendo fé, tendo riqueza ou sendo pobre, tendo dificuldades na vida ou não, ter a fé verdadeira, fica tudo tranquilo. Porque Deus, aí sim provê. Está embutido aí a questão da confiança em Deus. Deus provê. Isso é para o meu bem. O bem para a minha alma, para a minha salvação, para a salvação dos outros. Tudo bem? Só por fim, e aqui, você vê como a igreja resume as coisas de maneira muito sábia. Todos nós temos que fazer, é bom fazer ou em casa, ou na igreja, ou depois da comunhão, o ato de fé, que a igreja nos recomenda. Opa, esqueci do rito do batismo. Olha o que o batismo nos diz. Esse é o ritual do batismo. Então tem lá o nenê, e quem responde são os padrinhos. O que vem pedir à igreja de Deus? Está no batismo ali. A gente pensa, me pedir o batismo. Não, me pedir a fé. Porque Deus é que vai dar a fé. E para que serve a fé? Para alcançar a vida eterna. Então o padre diz, se queres possuir a vida eterna, cumpra os mandamentos. Ter fé em nosso Jesus Cristo implica em cumprir os mandamentos, para que nós tenhamos esperança da vida eterna.
Isso tudo está resumido no ato de fé. Diz lá, eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas. Acreditamos na Trindade, no mistério da Santíssima Trindade, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. Acreditamos que Deus é remunerador dos nossos atos. Creio que o Filho de Deus fez homem e morreu na cruz. Aqui é o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. É uma doutrina também, é uma verdade de fé. E creio tudo mais o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Porque Deus, verdade infalível, nos revelou. E nessa crença eu quero viver e quero morrer. Se Deus quiser, eu vou viver e morrer nessa fé. Tudo bem? Era isso que eu tinha falado.